Olá, moçada, muito bacana estar aqui nos estúdios da Fornexus para iniciar o nosso projeto Agronegócio Podcast. Com esse projeto a gente vai trazer muita informação, bate-papo descontraído e muita coisa legal para mostrar a potencialidade do agronegócio capixaba e também do agronegócio brasileiro. E para dar o pontapé inicial, nós convidamos uma pessoa que entende muito do agronegócio capixaba. Eu acompanho a carreira desse cara aqui há muito tempo, sou fã dele. Nada menos do que o nosso secretário de Estado de Agricultura do Espírito Santo, Enio Bergoli. Enio, obrigado pelo convite. Eu te considero como um amigo, te acompanho já há muito tempo. E, para falar a verdade, conhecer do agronegócio capixaba como você, eu acredito que são poucas pessoas. Enio. Obrigado, Valfredo. Ver você voltando à comunicação do agro, para mim é muito gratificante. Obrigado. Né? Você que tem uma história, né, de trabalho, de dedicação ao agro capixaba e também agro brasileiro, né, que já trabalhou com comunicação. E acho muito importante, né, ter mais uma opção de programa, ainda mais com você liderando. Né? Se nós temos muitas virtudes no agro, nós temos também alguns desafios. E a comunicação do agro capixaba e brasileiro, né, era extremamente relevante e importante para a gente tirar alguns estigmas aí que nos colocam, especialmente as pessoas de fora, porque o Brasil é um gigante, né, na produção de alimentos para o mundo. Muito feliz de estar aqui, né? Eu que tenho uma carreira no setor público, sou engenheiro agrônomo. Ninguém diz, mas esse ano faço 40 anos de formatura de agronomia. Nossa. Agora, em dezembro. Né, Realmente não parece. Parece mais. Não, jovem! Jovem! Fui aí, né, por 38 anos e meio, né, como servidor do INCAPER, que é uma autarquia que trabalha com pesquisa, assistência técnica e extensão rural. Sim. Por generosidade de governantes, fui presidente do INCAPER, quando, né, te conheci há muitos anos atrás, e já estou aí, fui oportunizado de estar à frente da Secretaria de Estado da Agricultura pela terceira vez. De quando em quando os governadores, não, vamos colocar um perfil mais técnico para dar uma arrumada lá nas coisas, né? E a gente está aí nesse desafio, um prazerão estar aqui com você. Quando o cara é bom, ele volta. E a turma tá, quando precisa de organizar, chama Enio Bergoli. E olha, muita competência, você é um cara sensacional. Agora, Enio, você é formado aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, em agronomia. Você tem pós-graduação em Viçosa, em administração e socioeconomia rural. Mas você não é capixaba? Não, eu não tive o prazer de nascer nesse estado, né? Moro aqui há 44 anos, né? Estudei aqui, fiz agronomia aqui, enfim, construí toda a minha vida profissional no Espírito Santo. Eu nasci no Rio Grande do Sul, né? Um estado fantástico também, onde mora a minha família, pai, mãe, irmãos, sobrinhos. Né? Eu acabei, na linguagem lá do povo gaudério, do povo gaúcho, fiquei meio que desgarrado por lá de cá. Mas, de quando em quando, vou lá visitar os parentes, tenho pai e mãe que atuam, que moram numa propriedade rural, numa região na divisa com Santa Catarina, lá no Rio Grande do Sul. Não é uma família muito criativa, né? Eu sou filho de produtores, eu tenho uma irmã que é engenheira florestal, que casou com um engenheiro agrônomo, que tem um filho que é engenheiro agrônomo também. A minha outra irmã, que é contadora, né? Ela tem filhos que também atuam no rural. O meu irmão, que é logo acima de mim, um pouco mais velho, um ano e pouco mais velho, tem um único filho, que é engenheiro florestal, inclusive defendeu tese de doutorado agora recentemente, há 2 meses. Portanto, né, nós somos muito identificados com o agro. Mas o agro é tão bom que a gente fica conservador no agro, toda a família, porque nós gostamos, né, desse setor que é fantástico, que gera conhecimento, que gera tecnologia, que segura emprego, que garante divisas para o país. E eu chegar nesse estado do Espírito Santo, assim, conforme eu já falei, formei há 40 anos, né? E jamais eu imaginava que um estado tão pequeno, em termos de dimensões territoriais, como é o Espírito Santo, fosse tão expressivo em várias culturas e criações. Nós não temos dimensão para isso. Né? Nós que temos disposição, eu sei que você tem muita também,
né? A gente pega um carro aí, uns 15, 20 dias, a gente anda quase que o Espírito Santo em todo. Exato. Né? É uma fatia, uma faixa de 100 e poucos quilômetros de largura por 400 quilômetros de comprimento. Exatamente. E esse estado, né? Com essa diversidade que tem, né? Eu, assim, tive a oportunidade, pela minha carreira profissional, de conviver, né, no Brasil inteiro, no agro, e com muitos países, em vários continentes, e sempre falo para as pessoas de fora que queiram visitar o Brasil, se tiver pouco tempo, vá no Espírito Santo, que nós temos no Espírito Santo um pouco de tudo que tem no Brasil do agro. Né? Até soja e milho estão produzindo, trigo em pivô no norte do Espírito Santo. Então, assim, esse estado tão pequeno consegue ser o maior produtor, né, de café conilon do Brasil. 3 a cada 4 sacas produzidas são aqui, pelos cafeicultores capixabas. Né? Esse estado também, né, é o maior produtor e exportador de pimenta do Reino do Brasil. Eu jamais acreditava nisso. Né? Lá atrás, quando saiu um engenheiro agrônomo novo ainda, né, trabalhando, comecei lá em Dores do Rio Preto, que nós iríamos ultrapassar o Pará na produção de pimenta do reino. O Pará produzia 85% da pimenta do reino do Brasil. Hoje, mais de 60% da pimenta exportada pelo Brasil é capixaba, da pimenta do reino. Também, né, um arranjo agora, né, para colocar na região serrana, típico um arranjo da agricultura familiar. Hoje, 80% do gengibre produzido no Brasil é aqui. Sim, aqui, exatamente. Aqui, e aqui pertinho, né? Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, Domingos Martins, produz mais de 90%. Hoje, 70% das exportações nacionais de gengibre, aqui, mamão, né? Maior exportador de mamão do Brasil. Exportamos carne bovina, exportamos álcool, carne de frango, pescado. Né? Este ano, os dados são fantásticos. Né? Nós vamos chegar até o final do ano com produtos do agro capixaba exportados para mais de 130 países. Olha que espetáculo. Essas 3.900.000 bocas que habitam o Espírito Santo, a minha, a sua, né, de quem, né, é do estado aqui, elas são insuficientes para consumir essa robustez do agro capixaba. Né? E a competência, né? Só quem consegue enfrentar todos os problemas de logística que ainda enfrenta o Brasil, né? Na área portuária, na área, né, alfandegária, né? Só quem consegue atravessar o oceano, chegar lá fora, ser sujeito a todas as certificações, a toda a análise de resíduos e consegue colocar produtos lá fora é quem é competente. Então, assim, a base de uma cadeia produtiva do agronegócio são os produtores rurais, os produtores e as produtoras. Eles são muito competentes. Olha o que nós fizemos com o Conilon. Olha o que nós fizemos com o Conilon. Né? Eu lembro quando o Incapé lançou as primeiras variedades clonais de café Conilon, e você que foi a tantos dias de campo, de tecnologia. Eu lembro do lançamento do Conilon Vitória. Exatamente. Lá em Linhares. Exatamente, Conilon Vitória. Antes lançamos as 3 primeiras, que era precoce, média e tardia, que foi em 93, isso tem 31 anos. Né? A produtividade do café Conilon era 7 sacas por hectare. Hoje nós temos clones de 150, 180 sacas. Produtores, né, produzindo tranquilamente entre 80 e 100 sacas por hectare, com qualidade. O Conilon encanta o mundo, né? Só para citar um exemplo. Então, assim, ver este avanço, né, do agro capixaba, né, é uma maneira, eu acho que todo capixaba tem, de ser feliz, mesmo quem não atua no agro, porque é um setor que dá exemplo para os demais setores. Né? E na verdade, não é só alimentação. Né? Hoje as pessoas querem mais do que isso. A gente pegar as principais pesquisas no mundo, né, de padrão de consumo, a gente vê uma evolução de cada vez mais o consumidor está determinando, digamos, sistemas de produção de alimentos e as cadeias agroalimentares. É verdade que no pós-guerra, né, quando a gente teve a guerra, as pessoas queriam um alimento a qualquer custo porque queriam saciar a fome. Hoje não é assim. Hoje as pessoas querem um produto de qualidade. E, mais recentemente, não basta ter qualidade. Nós temos que demonstrar e comprovar que nós estamos produzindo dentro dos aspectos da sustentabilidade. 62% dos consumidores do mundo, incluindo o Brasil, pesquisa recente, apontam que estão dispostos a mudar de hábito de consumo para consumir um produto sustentável. Né? E a sustentabilidade em todas as vertentes. Às vezes confundem sustentabilidade somente com a questão ambiental. Num primeiro momento, nós temos que ter a sustentabilidade econômica. Né?
os produtores rurais não têm contra-cheques, não têm renda certa. Sim. Então, precisam produzir utilizando o conhecimento, ter renda, né, para gerar qualidade de vida e para ter renda para um segundo aspecto da sustentabilidade, que são as questões sociais e trabalhistas, né, para ter empregados, colaboradores bem remunerados, bem protegidos na lida do dia a dia do campo. E aí sim, né, sendo sustentável economicamente, também socialmente, né, aí ser sustentável também nos aspectos ambientais. Porque um produtor rural que esteja no vermelho, ele não vai cuidar do verde. Por isso, né, esse carinho especial, e eu até me emociono de falar isso, que a gente tem com a agricultura capixaba. Bom, e quando eu fiz questão de trazer o Enio para o lançamento do nosso podcast, é por causa disso. É uma pessoa apaixonada pelo que faz, apaixonado pelo agro e apaixonado pelo Espírito Santo. Está de parabéns, você é uma enciclopédia, cara. Eu tenho, muito bacana. Fico muito feliz e a cada vez que eu te ouço, eu fico abismado com a quantidade de conhecimento e com a clareza com que você consegue se expressar e colocar isso tudo. Agora, nem tudo são flores. Não. Nós temos muitos desafios. O clima, eu já acompanho, eu já estou nessa estrada também há bastante tempo, pelo menos desde 2000 para cá. E de tempo em tempo o clima nos castiga um pouquinho. E muito, né? Sim. E o que a gente pode falar sobre isso? Não precisa mais ser cientista, não precisa estar nos painéis intergovernamentais discutindo para observar que o clima mudou, né? Quem vivencia na prática, como nós estamos, como você vivencia, eu lembro, eu era secretário nessa ocasião também, final de 2013, nós tivemos a maior chuva da história do Espírito Santo. Sim. E depois, final de 2014, um ano depois, começou a maior seca. Você lembra que começou final de 14, foi até 2017. E depois disso, essa chuva riconha e tal. Agora, recentemente, mimoso. Então, assim, os extremos estão muito frequentes. E uma coisa muito interessante, né? O Espírito Santo tem essa cafeicultura de regiões mais quentes, que é a cafeicultura de Conilon, com uma coisa muito capixaba, né? 50 mil propriedades produzem café Conilon no Espírito Santo. E assim, sempre nós, técnicos, profissionais, agrônomos, né? Profissionais que atuam no agro, né? Sempre a gente, digamos, fez estimativas de safra ou comprovou queda de safra, que a gente só falava em chuva. Você percebeu isso? Verdade. E, assim, esta última quebra, nós vamos ter uma quebra esse ano, já tivemos, que já foi todo colhido, né? Mas ainda não foi aferido toda a safra. Vão ter uma quebra de café Conilon. E a quebra não foi devido à chuva, foi devido à temperatura. Coisa que ninguém comentava. Né? Ninguém comentava. Para a gente ver como é que é uma coisa, como é que o agro é sensível, né? O determinante foi temperatura. Eu vou tentar falar assim o menos técnico possível, né, para as pessoas entenderem, né? Porque a água é determinante, sempre. Né? A água é o principal insumo da vida. Né? Se alguém quiser falar, tem vida no planeta, se tiver água, tem vida. Sim. E se, por um lado, a água é o principal insumo da vida, é o principal insumo da agricultura. Porque as plantas só conseguem pegar os nutrientes do solo com solo úmido. Ou seja, para subir, a alimentação da planta só acontece com solo úmido. Ocorre que, nos últimos anos, e agora aconteceu um caso típico aqui no Espírito Santo, né? A queda de safra, ela ocorreu devido a vários fatores, mas o mais determinante foi a temperatura. Nós tivemos, entre novembro do ano passado a janeiro deste ano, logo depois da florada do Conilon, quando começa em Enxegrão, nós tivemos temperaturas na região produtora de café Conilon, que são as regiões mais quentes do Espírito Santo, até 6 graus acima da média histórica. Com isso, as plantas se fecham, elas param de realizar a fotossíntese, não trabalham, entram meio que em dormência, e aí não pegam nutrientes, não tem uma nutrição adequada, os grãos ficam menores, né? Ou há falhas e tal, e foi isso. Então, aí você vê, tem uma safra de grãos menores, menos pesados, com um aspecto melhor, em função de temperatura. Então, assim, não é mais só chuva, né? E as mudanças climáticas estão aí.
Obviamente, as pessoas começam a falar, mas então o Conilon vai subir a serra, vai tomar o lugar do arábica? Acho que não, né? Porque a ciência também não para. Né? Ou seja, porque o nós vamos arábica... desenvolvendo variedades mais tolerantes e tal, mas que é um fenômeno hoje. Talvez o principal desafio sejam as mudanças climáticas, né, que afetam o nosso agro. Se afetam todos os setores, mas assim, as mudanças climáticas afetam sobretudo a agricultura. E essa deve ser uma preocupação global. Eu acho que é um tema que a gente não tem que ter, aliás, nenhum tema tem que ter negacionismo, mas sobretudo com relação a essas mudanças. Elas estão aí, os produtores estão vendo, né, e nós precisamos cada vez mais proteger os produtores disso. O Espírito Santo também tem outro dado interessantíssimo, né, que o Brasil não sabe. O Espírito Santo tem o maior percentual de propriedades irrigadas do Brasil. Olha, 43% não sabia. das propriedades aqui no Espírito Santo utilizam irrigação. Isso é uma defesa dos produtores, dado a questão de clima e falta de chuva. Sim. É uma defesa. Agora, quanto à temperatura, ninguém vai agasalhar a planta. Já temos protetores solares e tal, né? Obviamente, nós temos um crescimento fantástico de cultivo protegido. Anés, uma boa pauta para você. Eu sei que o seu programa vai ser muito longevo. Sim, né? vai. E está um crescimento fantástico de cultivo, casa de vegetação. Hoje, aqui no Espírito Santo, já tem grande parte do tomate sendo produzido em cultivo protegido. Exatamente, Pimentão, sim. a maior parte. Morango. Observei que se você vai na região serrana, tu começa a ver... Você começa a ver... cultivo proteíco crescendo em grande escala. Você se protege mais, tanto de Exatamente. temperatura quanto de chuva, tem qualidade melhor para o meio ambiente, menos aplicação de defensivos, mas ainda é uma parcela pequena, né, o cultivo protegido. Porque você limita também a área produzida. Exatamente. Né? Então você tem que produzir melhor. E nós aqui, o nosso carro-chefe aqui é a cafeicultura. Né? As pessoas às vezes perguntam também, né? Sei que seu programa vai ter uma dimensão muito grande na internet. Mas o Enio, secretário, a gente está falando de café lá, o maior produtor é Minas. É verdade, é Minas Gerais, o maior produtor de café, né? Produz cerca da metade do café do Brasil. Sim. Né? E nós aqui, quase 30% do café do Brasil está aqui. Nós temos também arábica. Temos e muito nas montanhas. De qualidade. Muito. Nós somos o segundo maior produtor de café do Brasil e o maior de Conilon. Minas é o maior do Brasil como um todo. Nós somos o segundo, mas nós somos Minas é maior de arábica também. Nós somos terceiro. São Paulo produz um pouquinho mais arábica do que a gente. Sim. Né? Mas no conjunto, segundo. Mas assim, você sabe quantos por cento das propriedades de Minas produzem café? É alto. 20%. 2 em cada 10. Oh. Sabe quantos por cento das propriedades do Espírito Santo produzem café? 69%. Quase 7 a cada 10. Aí eu te falo. O café é muito mais importante para o Espírito Santo do que é para Minas. Claro, né? com certeza. Aqui é uma dependência muito forte. Eu lembro quando começamos falando, eu falei... capixaba passa pelo lado. Isso, eu comecei falando você, o maior exportador de pimenta do reino, de gengibre, de mamão e tal, mas ainda a cafeicultura gera mais da metade da renda para os produtores rurais. Né? Daí essa preocupação que nós temos aqui no Estado, de ter planejamento muito firme. Desde 2003, nós temos o PDAG, que é um planejamento estratégico de longo prazo, que não é um programa público de desenvolvimento, né? Ele é de Estado e que participam todas as instituições do setor público, do setor privado, com metas. Eu acompanhei o lançamento do PDAG. Exatamente, foi em 2003. Nós estamos ficando antigos. Impressionante como é que... O tempo passa, não tem jeito. Não tem como segurar. Tem uma coisa que a gente não consegue comprar de volta. É verdade. E ele passa para todo mundo. Agora, é impressionante como é que o que foi planejado foi executado. Foi executado. E agora nós fizemos a 4ª versão do PDAG. A primeira em 2003, a segunda em 2008, a terceira em 2015 e a 4ª agora nós vemos em 2023, colocando metas para até 2032. Juntando o setor privado, as cooperativas, né? A FAES, a FETAIS, a OCB, que congrega as cooperativas, o Centro Comércio, né, dos produtos, como o Centro Comércio de Café de Vitória, e construímos um planejamento. Sim. De certa forma, né, assim, aqui no Espírito Santo é um pouco mais fácil da gente congregar os setores, porque é um estado pequeno. Mas, assim, o Brasil reconhece o nosso modelo aqui como um modelo de sucesso, né? Nós temos, assim,
as cadeias produtivas bem organizadas, com os desafios que temos. Mas eu digo assim, nós crescemos muito mais do que a média. Óbvio que agora nós estamos influenciados por uma questão de preço, mas eu tenho brincado, né? O agro nacional cresceu as exportações menos de 1% de janeiro a setembro. Nós crescemos 78%. 78%. É o pequeno notável. É pequeno, É o pequeno notável. Um ambiente favorável, os preços estão muito bons para café, Sim, claro. estão muito bons para pimenta, para mamão, né? Também para gengibre. Então, assim, isso favoreceu também o nosso crescimento. E os preços não estão tão bons para o agro nacional como um todo, que é soja, milho. Então, não, assim, nós tivemos uma vertente e precisamos, em algum momento também, que os nossos produtores faturem um pouquinho mais, né? Claro, com certeza. Tem aí a pecuária também, com Isso. querendo ou não, né? Os números da arroba aí, animando mais, um pouco mais. Mas tinha que a voltar um turma pouquinho, né? Porque da ficou um pecuária. tempo de baixa, né? Castigou um pouquinho, né? Principalmente para alguns pecuaristas sofreram bastante. Mas, Enio, é bem verdade que quem não olha lá na frente, não sabe onde quer chegar e minimamente vai saber os caminhos que vai caminhar para chegar lá, né? Então, eu vejo que o PDAG vem para dar um suporte excepcional em várias frentes. Foi muito bem desenhado. Nós temos 42 oficinas técnicas. Olha só. Nós, assim, pegamos aqui no Espírito Santo, isso é bom porque é um exemplo que o Brasil, que a gente tem conversado com os demais secretários de Estado, né? Nós temos um conselho que, inclusive, vamos nos reunir agora no dia 20, eu creio, acho que é 20 de novembro, e nós estamos, assim, disseminando esse exemplo que a gente está dando, e, obviamente, pegando experiência dos outros estados também, para aqui, para nós, mas, assim, nós organizamos, pegamos as 30 principais cadeias produtivas do agro estadual. Café, pecuária, de corte, leite, enfim, né, as frutas e tal, hortaliças, 30 atividades. Escolhemos o que nós chamamos de 10 temas transversais, que são temas que afetam profundamente as cadeias produtivas. A parte, por exemplo, a questão de mudanças climáticas, crédito, né, questão hídrica e tal, e estudamos isso. Neste conjunto com os especialistas, traçamos, né, as principais estratégias e metas a conquistar nos próximos 10 anos. Isso em oficinas, num colegiado, com representação dos produtores, do comércio, da indústria. Então, nós temos um norte e a gente busca esse norte. Então, assim, o Espírito Santo é um caso de sucesso e não é à toa, né? Temos desafios? Temos, né? A pecuária leiteira é uma cadeia que ela precisa superar muitos desafios. Os nossos indicadores de leite são baixos aí no Espírito Santo, temos boas iniciativas de genética, mas os dados gerais, nós temos uma produção inferior a 2014. Em 2014, nós produzimos por dia, quase 1.400.000 de leite, né? Agora, no ano passado, deu cerca de 900 e poucos mil de leite, esse ano talvez chegue a 1 milhão de litros de leite. Então, nós estamos produzindo cerca de 400 mil litros de leite a menos por dia. Temos um parque que você conhece, industrial bem instalado, né? Boas indústrias de laticínios, né? Mas com uma capacidade ociosa muito grande. Nós temos uma capacidade de recepção aqui no Espírito Santo, se somar os laticínios que têm serviço de inspeção, podemos receber até 1.900.000 litros de leite por dia. Estão produzindo menos de 1 milhão, uma parte nem vai para as cooperativas, sai como leite cru, estão chegando nas cooperativas e laticínios não cooperativos, 800 mil litros por dia, eles com uma capacidade de 1.900.000 de processamento. Mas isso é uma oportunidade, né? Por exemplo, o Nordeste, algumas regiões do Nordeste do Brasil, eles querem o que nós temos, capacidade de indústria. Nós, nesse momento, nós temos uma capacidade industrial para processar leite muito abaixo da produção, o que é uma oportunidade. Por isso que nós lançamos um programa também, juntamos o pessoal da Alta Genética, e temos exemplos fantásticos, né? Se você pegar o GIR, por exemplo, o líder, o touro líder no ranking hoje, ele era aqui de Jabaquara, do Hélio Pimentel, o Edanque, né? Ele é o líder já para o 3º ano. Inclusive vai ser um parceiro que em breve vai estar conosco. Girolanda Meio Sangue, lá de Mimoso, líder nacional, como criador e expositor, né? A família Vivas. Então, assim, tem muitos exemplos, né? Nós temos exemplo, por exemplo, da Fiore, né? Bem bacana. Família Cortelete. Então, assim, nós temos genética, nós precisamos, e esse é o nosso programa lançar, avançar em alimentação, técnica, manejo, como oportunidade. Obviamente, temos outros desafios, né? Sempre está surgindo alguma coisa. Agora,
né? Surgiu uma doença nova no café, que chama cancro dos ramos. Botamos dinheiro na pesquisa, botamos lá 18 milhões e meio de recursos da Secretaria de Agricultura na nossa fundação de pesquisa, juntamos pesquisadores do INCAPé, do IFES, da UF, para pesquisar e identificar, porque não para, né? Você sempre tem algum tipo de desafio. Sim. Eu acho assim, o que vai garantir, né, esse caminho, esse rumo, né, é a gente continuar unido, investindo em ciência e tecnologia. Foi isso que levou o Brasil e o Espírito Santo na esteira, né, ser referência mundial na produção de alimentos, a geração de conhecimento e a aplicação na prática do conhecimento. Isso não tem como fugir. Um outro diapasão, óbvio que a gente precisa melhorar as questões de logística, né? Nós, até bem pouco tempo, foi só no ano passado que a gente começou a ter um voo para fazer exportações aéreas, por exemplo, né? Não tínhamos. Começamos agora, experimental, recentemente. Ainda tivemos aí, agora foram resolvidas as questões portuárias, mas no início do ano, né, de janeiro até agosto, por exemplo, nós deixamos de exportar 1 milhão de sacas de cafés por logística portuária no país e no Espírito Santo como um todo. Mas isso está evoluindo. Agora nós vamos ter já, no segundo semestre do ano que vem, um porto, né, privado em Aracruz, da Imetame, que nós vamos resolver o gargalho para as exportações, que a cafeicultura vai continuar de vento em popa, a pimenta também. Claro. Então, assim, tem ações em curso, né, e para resolver os problemas de logística. E eu creio assim, a socialização do conhecimento também é muito importante, né? O papel de Senar, dos técnicos de cooperativas, dos técnicos das revendoras de insumos, dos técnicos privados, essa rede de profissionais, a pública do INCAPé, de suporte, precisa entrar. Porque é aquilo que eu falo, ao mesmo tempo que você tem um produtor ganhando dinheiro com uma atividade, hoje no Conilon, por exemplo, né? No Café Conilon, tem produtor que está ganhando muito dinheiro, mas é muito dinheiro. Tem outros que estão ganhando bastante dinheiro, outros ganhando dinheiro, outro está bom, mas tem gente que não está tão bom, mesmo com preço estratosférico de, né, de R$ 1.350 a saca, que isso é um absurdo, é um preço muito acima do custo de produção. Mas por que uns estão ganhando, outros não? Por quê? Nós temos produtores, regiões no Espírito Santo, produzindo 20, 25 sacos por hectare, aquele sul quente que você conhece. Sim. E tem ali, Cachoeiro, Mimoso, aquele cantinho. Temos um litoral norte, meio norte, né, que você pega ali Linhares, Rio Bananal, Vila Valério, Soretama, indo até Nova Venécia, ali é 70, 80, 100, 120 sacos por hectare. No noroeste um pouquinho menos, 40, 50, 60. Então, quanto maior a produtividade, maior a produção por área, menor o custo por saca, mais competitivo ele fica, ele vende melhor a 1.300. Lá no sul quente, né, produzindo 20, 25 sacos por hectare, esse preço de 1.300 está dando um dinheirinho, mas remunera menos. Muito menos. Claro, e a hora que o preço cair para um preço mais normal, esse de 25 vai ter prejuízo. Com certeza. Com certeza vai ter, a estrutura vai balançar. Mas isso tudo, Enio, passa pela visão em tecnologia. Você tem que fazer investimento. Não tem jeito. Né? Não tem jeito. O cafeicultor, o agropecuarista, aí nós vamos da agricultura à pecuária, ele tem ferramentas, ele tem bons técnicos, né? Precisa ser bem orientado. E, poxa, se fizer direitinho, cara, vai dar retorno. Dá retorno. Né? Não existe mais aquela atividade rural que você faz a Bangu, cara. Mas isso não existe. Exato. E a tecnologia, né? Quando que há 10 anos a gente imaginar que a gente teria drones, por exemplo, trabalhando, fazendo pulverizações, fazendo nutrição de plantas em regiões amorradas. Isso assim, é fantástico, isso reduz custo de produção. Então, nós estamos muito à frente. Eu digo, o Brasil está muito à frente, né? Quem vai alimentar o mundo, né? A África, por exemplo, que tem área, não tem tecnologia, né? E vai demorar a ter. Sim. A Europa já não tem área de expandir, não tem o que fazer. Estados Unidos também. É o Brasil, né? Exatamente. O Brasil, grande parte, vai ser o responsável. E não precisamos derrubar uma árvore sequer, né? Não precisa entrar nesse discurso. Nós somos sustentáveis, nós temos, com o uso da tecnologia, nós vamos produzir mais por área, né? Não precisa mais desbravar. Ou seja, nós temos condição de evoluir ainda mais, porque a gente tem um desnível, volto a insistir, de produtividade. Precisa fazer chegar o conhecimento em todos os produtores para a gente melhorar a produtividade e a qualidade. E esse é um papel que exercido aumentando de fato. Produtividade e remunera melhor, Exatamente. E esse é um papel importante e relevante, que obviamente que os técnicos estão lá no dia a dia, seja de forma presencial ou não, do produtor, mas também
né, em veículos de comunicação como esse que você está fazendo. Sim. Né? Isso é uma forma de socializar a informação. É uma forma, né, de jogar, digamos assim, um conhecimento, jogar informação no ar para que desperte para as pessoas o interesse, né, de buscar a ciência, de buscar a tecnologia, de buscar o que às vezes um próprio vizinho do lado está fazendo, né, usando uma tecnologia e a pessoa não está vendo do lado. Por isso a importância, né, da comunicação do agro como um todo. Por um lado, para ajudar na socialização do conhecimento da tecnologia e, por outro, né, para corrigir desinformações que falam sobre o agro brasileiro e capixaba. Enio, vamos lá. Você tem uma pós-graduação em gestão. Administração rural. Eu te pergunto, não sei se é fácil de você fazer um resumo para nós, mas eu vou te fazer essa pergunta. O que seria um modelo ideal de atividade rural? Seja ela qual for, ou no café, ou no mamão. Um modelo ideal, ele tem que passar basicamente pelo quê? Quais as ferramentas e qual estrutura que você tem que ter? São muitas variáveis, né? Isso depende muito da região, do clima, da aptidão e, sobretudo, eu falo assim, da vibração, né? O produtor e nós também, nós temos que vibrar com a nossa ação. Então, assim, se ele quiser ser um produtor de leite, ele tem que gostar de ser produtor de leite. Se for um pecuarista de corte, tem que gostar daquilo. Tem cafeicultura, você vai lá que ele vibra, ele conhece o clone de café pelo cheiro, pelo jeito, de longe. Né? A gente de longe vai ver o pé de café, não, isso aqui é o clone, é o A1, é o A2, é o A3. Então, assim, primeiro, tem que exercer uma atividade que você seja feliz, que você goste dela. Em gostando dela, nós estamos no Brasil, que é temido no mundo, né? Não é pelo potencial bélico, eu sempre falei isso, você me acompanha. Sim. Porque essas forças armadas, esse jipe velho, essas baionetas, não metem medo em ninguém. O mundo teme o Brasil e o Espírito Santo junto aí, né, pela geração e aplicação de conhecimento e tecnologia na prática, né? Quando que você imaginava lá atrás, quando você estava começando, que a gente ia ter Nelore com aquele mamoreizinho igual o Angus? Vamos falar a verdade, ninguém imaginava isso. Fruto de melhoramento genético. Então, escolha uma atividade que goste e use tecnologia, use conhecimento. É isso que diferencia, né? Como você comentou, o Espírito Santo produzindo soja. Exatamente. E trigo também. E com um alto padrão de produtividade. 83 sacas por hectare, a média do Brasil é 50. 83 em irrigação e pivô. Olha aí. Então, assim, obviamente, assim, um outro segredo, não sei se é segredo, né, de sucesso é se gostar de mais de uma ou duas ou três atividades, melhor. Não é bom ter uma atividade só. Então, fazer o que tem paixão. Não faça o que tem raiva. Ninguém pode trabalhar assim, né? Claro. E aqui, conforme eu te falei, nós temos, assim, uma diversidade de ambientes aqui no Espírito Santo que é fantástica, né? Nós temos regiões quentes, regiões frias. Regiões de solos férteis e solos fracos, né? Regiões que chovem muito, que chovem pouco, né? Se a gente for em algumas regiões de Baixo Guandu, uns cantos lá, aquilo chove igual o Nordeste, de tão pouco. Impressionante. Se for em Alfredo Chaves, nós agrônomos brincando com o nome de Alfredo Chaves, né? Tem algumas regiões... Alfredo Chaves. Alfredo Chaves. De tanto que chove. Já ouvi assim, muito isso. Tem temperatura fria. Nós podemos produzir aqui as frutas de clima temperado na nossa montanha e de clima tropical, né? Nós estamos produzindo azeitona aqui, né? Olha só. Já está saindo, já tem lá, que chama lagar, né, onde processa, que moe, já estão produzindo azeite de oliva, né, coisa de clima frio, de horas frias. Então, assim, é um negócio fantástico. Eu digo isso porque esta variabilidade de ambientes do quadro natural, que agora o pessoal fala terroir, né, isso nos dá uma oportunidade de produzir muitas coisas, quase tudo que o Brasil e o mundo produz. Então, assim, quer ser produtor, quer ser um bom empreendedor, quer ter lucratividade, escolha o que você gosta. Escolheu, procure o bom ambiente de produzir e use tecnologia e tenha paixão pelo que faz, né? Acho que esse é o segredo. Enio, até mesmo como nós estamos aqui, a ideia do podcast é realmente um bate-papo. Você tem algum causo, alguma coisa interessante, diferente para contar para o pessoal? Quem é filho, né, de pessoas do rural,
Quem escolheu a profissão de agrônomo, que está há 40 anos, tem muitos causos, né? Por isso que eu estou perguntando. E assim, escolher um caos agora, por tudo que eu já falei, né? Por tudo que já falamos aqui, nesse papo agradável sobre o agro, né? E colocando o conhecimento, a tecnologia em primeiro lugar, eu queria dar um destaque também, né, para a valorização do conhecimento dos produtores. Eu lembro de, assim, no pré-caos, né? Falando pré-caos agora. Pré-caos. Gaúcho fala causo, né? Sim. Eu comecei a trabalhar no Provárzeas aqui. Fomos muito criticados, mas era uma política nacional que tinha que abrir as várzeas, né, e tal. E para fazer aqueles cálculos de vale, não sei o quê, enfim, né? Também fazendo cálculo de barragem, a gente tinha que recorrer a equações matemáticas para saber volume, até onde a água chegou. Chegue na comunidade, né? Veja qual é o produtor mais antigo. Escuta, onde é que a água já chegou aqui? É a melhor informação. Você nunca passou naquela cumeira ali. Faça as contas do cálculo da barragem por conta do produtor. O saber popular, o saber das populações tradicionais do agricultor é extremamente relevante nesse processo. E assim, o caos mesmo, né, que aconteceu e é verídico, é com o aeroporto de São Paulo, Cumbica, né, que não Cumbica, o aeroporto de Cumbica. Como assim ele é denominado. Você sabe o que significa Cumbica em Tupi-Guarani? Nós, agrônomos, né, da assessoria, nós estudamos Tupi-Guarani. Não. Cum é nuvem, bica é baixa. Não usaram o conhecimento popular dos indígenas, a população, né, tradicional dali, fizeram um aeroporto no lugar que tem nuvem baixa. Resultado, entre 80 e 85 dias por ano, os aviões têm problema de pouso e decolagem, porque não conversaram. Só imaginaram, sou técnico, vou fazer um lugar mais plano, esqueceram do controle. Então, assim, no contexto da vida, né, a experiência é extremamente relevante. Não é só o conhecimento acadêmico, não é só o técnico profissional. Falo isso, né, como um agrônomo, fui dirigente da principal instituição de ciência e tecnologia, né, de geração de conhecimento, que é o INCAPé, sou funcionário de lá, mas o saber do produtor ele é extremamente relevante nesse processo, né, de produção de qualidade, né, e de garantia de qualidade de vida para as comunidades. Aí, tá dado o recado, hein? Tá dado o recado. Enio, nós estamos encerrando nosso bate-papo. Queria que você passasse uma mensagem, não só para o pessoal de casa, mas para o nosso querido produtor rural. Não, primeiro, assim, passar uma mensagem a todos, né? Desejo uma boa estreia, né? E uma perenidade no seu programa. Já começamos estourando. Mas, assim, para os produtores, né? Esses heróis anônimos, sim, que produzem numa indústria a céu aberto, que não tem contra-cheques, dizer que o mundo está caminhando para uma valorização ainda maior para a nossa categoria. Hoje, a gente fala muito em descarbonização, né? E a agricultura é o único segmento da economia que é capaz de reduzir a emissão e sequestrar carbono. Os outros setores da economia, indústria e comércio, no máximo, reduzem a emissão. Então, nós vamos ser importantes, inclusive, para resolver o problema dos outros segmentos da economia, né? Então, num futuro não muito distante, vai ficar mais tangível, mais real, né, adicionais de renda, não só pela produção, mas por esse bem que os agricultores vão fazer em descarbonizar, em mitigar esses efeitos das mudanças climáticas, né? Eu acredito muito na capacidade dos produtores do mundo como um todo, mas do Brasil e dos capixabas, né? Eu sinto que a gente está um passinho à frente. Então, parabéns a todos vocês que não ofertam apenas alimentos, são responsáveis por fibras, por energia renovável, né? Pela descarbonização do mundo. Então, muito importante estar aqui hoje com você. Eu não quero participar só da estreia, de quando em quando você me convoca, que eu venho aqui, a agenda é muito atribulada, mas eu não quero ficar mais que algumas semanas sem vir aqui. Não, de jeito nenhum, eu tenho certeza que a gente sempre tem boas notícias para estar atualizando o pessoal de casa. O Espírito Santo é um pequeno notável. Eu me recordo alguns dias atrás, logo que quando eu tive a ideia que eu vi, eu falei assim, não, eu vou montar o podcast. Eu fui lá pedir benção, fui no gabinete, fui lá, você me recebeu, foi lá conversar eu falei assim, Enio, ó, tô com esse projeto. E aí? Toca. Quero começar, preciso do seu apoio, quero você
abrindo esse projeto. Prazer estar aqui. Junto comigo. Eu tenho certeza que a gente vai ter muita informação e a sua presença aqui vai ser sempre constante. Quero te dar um presente. Opa, obrigado. Em agradecimento aqui à sua pode tomar participação. Guaraná, refrigerante. Suco. Suco. Né? Obrigado. Guaraná, tá aí com a nossa logomarca. Agronegócio. Para você lembrar do nosso podcast. Muito obrigado. Tá certo? Obrigado pela oportunidade. Sucesso. Mais uma vez. Prazer estar aqui. Muito obrigado. Bom, espero que vocês tenham gostado. Presença ilustre do nosso querido secretário de Estado da Agricultura do Espírito Santo, passando muita informação bacana. Quando eu falei que tem que ser com ele, é porque tem realmente uma enciclopédia quando a gente fala em agronegócio capixaba. Forte abraço, até a próxima. Agronegócio Podcast, aqui o Mundo Rural é além da porteira. Obrigado.